Eu voltei mentalmente àquele supermercado muitas vezes depois disso. Não como cliente, mas como observador. Passei a reparar em detalhes que antes pareciam irrelevantes. A forma como os produtos chegam já embalados, limpos, padronizados, as frutas sempre iguais, como se não fossem organismos vivos sujeitos ao clima. A carne embalada, distante demais da ideia de um animal real. Tudo ali parecia feito para nos afastar da origem da comida. E, junto com isso, da noção de esforço, tempo e fragilidade envolvidos em alimentar bilhões de pessoas, todos os dias. Quanto mais eu estudava, mais ficava claro que vivemos uma ilusão coletiva de abundância. O mundo moderno nos ensinou que basta trabalhar, ganhar dinheiro e ir ao mercado, como se o alimento fosse garantido por contrato invisível. Só que esse contrato depende de condições muito específicas. Petróleo barato para mover máquinas e caminhões. Estabilidade política para manter rotas abertas. Clima previsível para garantir safras, crédito disponível para financiar a produção e estocagem. Não é exagero dizer que nossa comida depende mais de decisões geopolíticas do que da terra em si. Quando conversei com especialistas e agricultores, uma frase se repetia de formas diferentes. O sistema é eficiente, mas não é resiliente. Ele funciona no limite. Estoques são mínimos porque armazenar custa caro. Tudo é calculado para chegar just in time. Isso significa que qualquer interrupção prolongada, menos uma guerra, uma crise energética, um colapso financeiro ou uma seca severa, não leva meses para impactar o abastecimento. Leva dias. Em grandes centros urbanos, às vezes horas. Foi aí que comecei a entender que o verdadeiro risco não é um evento catastrófico único, mas a soma de pequenas instabilidades. Um conflito aqui, uma enchente ali, uma pandemia inesperada, uma crise de combustível. Isoladamente, parecem superáveis. Juntas, expõem uma dependência perigosa. E mais uma vez, os primeiros a sentir não são o mundo inteiro, mas aqueles que vivem mais distantes da produção de alimentos, tanto física quanto culturalmente. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura documenta isso com clareza. Em seus relatórios, a organização mostra que a insegurança alimentar cresce mesmo em países ricos, especialmente entre populações urbanas e periféricas. Não é falta de comida, é falta de acesso, e acesso depende de renda, logística e estabilidade. Quando qualquer um desses falha, a fome aparece rapidamente. Foi impossível ler esses dados sem pensar no quanto nos tornamos vulneráveis, sem perceber. Nesse caminho, me deparei com algo ainda mais inquietante. A perda do conhecimento básico. Em poucas gerações, deixamos de saber plantar, colher, guardar sementes, conservar alimentos. Trocar a comida virou algo exótico. Produzir o próprio alimento passou a ser visto como coisa de quem não venceu na vida. Essa mudança cultural talvez seja uma das maiores fragilidades do nosso tempo. Porque quando o sistema falha, o dinheiro perde parte do valor, mas o conhecimento prático ganha um peso imenso. Foi por isso que, de forma quase inevitável, a narrativa começou a mudar dentro de mim. Em vez de perguntar o que vai acontecer se algo dar errado, passei a perguntar o que ainda está sob nosso controle. A resposta não veio de tecnologias futuristas, nem de soluções complexas. Veio simplesmente da Terra. Veio de práticas simples, documentadas há séculos, testadas em todas as grandes crises da humanidade. Hortas domésticas, por exemplo, sempre reaparecem em períodos de escassez. Em momentos de guerras, recessões e bloqueios, pessoas comuns transformaram pequenos espaços em fontes de alimento. Não para serem autossuficientes em tudo, mas para reduzir a dependência, para garantir o básico, para criar uma margem de segurança. Isso não é romantização, é história. E é nesse ponto que faço questão de explicar, de forma clara e integrada, a minha própria experiência. Por que a produção local é tão poderosa? Quando você cultiva a parte do que consome, você encurta a cadeia, reduz a dependência de transporte, de combustível, de intermediários, aprende a respeitar o tempo da natureza, passa a entender sazonalidade, diversidade e limite. Esse aprendizado muda a forma como você enxerga a comida, saúde e até a economia doméstica. Por isso, de maneira natural e responsável, deixamos no primeiro link da descrição um guia completo para quem quer aprender a cultivar sua própria horta, melhorar a saúde e ainda economizar. Não é uma promessa vazia. É um convite à autonomia. Pequenas hortas não resolvem todos os problemas do mundo, mas resolvem problemas reais dentro de casa. E isso, em tempos incertos, é enorme. Seguindo essa investigação, encontrei pensadores como Vandana Shiva, que defendem a soberania alimentar como base de qualquer sociedade resiliente. A ideia é simples. Povos que controlam suas sementes, sua produção e seus saberes tradicionais não ficam reféns de sistemas distantes. Diversidade não é só ecológica.
é estratégica. Quanto mais variado o sistema, menos ele colapsa diante de choques. Isso explica por que agricultores familiares e comunidades tradicionais atravessam crises de forma diferente. Eles não dependem de um único fornecedor, de uma única cultura, de uma única rota. Eles observam o solo, o clima, adaptam práticas. Esse conhecimento não nasce do nada. Ele é construído com tempo, erro e convivência com a terra. E a boa notícia é que ele pode ser reaprendido. Quando olho para as cidades hoje, vejo um potencial enorme desperdiçado. Muitos quintais, varandas, várias lajes e terrenos vazios. Vejo pessoas buscando saúde, economia e propósito, sem perceber que tudo isso pode começar com algo tão básico quanto plantar. A agricultura urbana não é moda verde. É resposta concreta a um mundo instável. Por isso reforço mais uma vez agora, sem rodeios. O guia disponível no primeiro link da descrição foi criado exatamente para quem quer sair da dependência total dos supermercados. Aprender a cultivar sua própria horta, melhorar a saúde da família e economizar de forma prática e acessível. Não importa o tamanho do espaço ou o nível de experiência. O que importa é dar o primeiro passo. Chegando à conclusão dessa história, eu volto à pergunta que dá sentido a tudo isso. No dia em que os supermercados fecharem, quem vai passar fome? A resposta não é dramática. É lógica. Passará fome quem depende exclusivamente deles. Não porque o planeta não produza comida suficiente, mas porque a centralização, a distância e a perda de conhecimento criaram uma dependência perigosa. A solução está diante de nós, sustentada por dados, história e prática. Produção local de alimentos. Conhecimento prático de cultivo. Redução da dependência de sistemas centralizados. 3 pilares simples, possíveis e comprovados. Este não é um aviso de medo. É um convite à consciência. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa narrativa tocou você. Então eu te convido, de verdade, a se inscrever no canal. Essa história não termina neste vídeo. Ela continua nos próximos, aprofundando caminhos, soluções e escolhas que ainda estão ao nosso alcance. Se inscreva, acompanhe e faça parte dessa construção. Ainda há tempo de escolher como queremos atravessar o futuro.